Ô, gente, olha só, vamos falar agora de saúde, porque cresce o diagnóstico tardio do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os casos também incluem o autismo. Os profissionais fazem um alerta e reforçam: nunca é tarde para iniciar o tratamento. Vamos ver. A Camila sempre foi uma aluna exemplar e, por isso, os sinais passavam despercebidos. A minha mãe pedia para mim e na minha tia pegar o açúcar, por exemplo. Aí eu chegava lá e isso aconteceu mais vezes do que eu posso contar. E eu tinha esquecido, eu olhava para a cara da minha tia, nossa, eu preciso voltar, eu não lembro o que eu vim fazer aqui. Era transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, só descoberto quando ela chegou ao mercado de trabalho. Foi difícil, porque começou as cobranças, você tinha que lembrar de tal coisa que o cliente pediu. E eu não tinha essa questão de me organizar, eu sou péssima com organização, estou tentando melhorar isso em mim. O diagnóstico tardio do transtorno de déficit de atenção é comum. Como os sintomas podem ser facilmente confundidos com traços de personalidade, as dificuldades e as limitações de uma criança podem ser interpretados até como mau comportamento. O mesmo acontece com o transtorno do espectro autista. Um levantamento realizado nos Estados Unidos revela o salto no número de diagnósticos. Há 20 anos, havia um caso de autismo a cada 150 crianças no país. Agora, um caso a cada 36. No Brasil, já são quase 2,5 milhões de pessoas, segundo o censo do IBGE, o que aponta também melhor capacitação dos profissionais para o diagnóstico. A descoberta pode ser um alívio. Conhecer as suas limitações e suas potencialidades. E a terapia, ela vem auxiliar como? Para ela se conhecer como essa condição se manifesta nela e como isso impacta o seu dia a dia, para que aí juntos vamos construindo o quê? Ferramentas de apoio. A Isabela só descobriu que tem TDAH e autismo nível 1 de suporte aos 23 anos. 2 anos depois, ela sente melhora na rotina. Tá muito mais fácil. Consigo me respeitar muito mais, consigo ter o meu planejamento diário muito mais fácil para fazer as atividades, né? Mas eu tenho que monitorar muito mais para não perder, né, o foco das coisas. Olha, gente, é uma curiosidade, né? E a pergunta que a gente faz é como identificar se a gente tem, se você aí de casa tem autismo ou TDAH agora adulto. Nós estamos aqui com a psiquiatra, a doutora Letícia Mameri, sempre bem-vinda aqui no TN. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Doutora, pergunta direta. Como que eu sei que eu sou um adulto com TDAH ou autismo? Então, a gente pode desconfiar que tem alguma coisa na gente que é diferente das outras pessoas. Agora, saber com certeza, o diagnóstico é um diagnóstico médico. Então, não tem exame que dê diagnóstico confirmatório, né? A gente tem o teste neuropsicológico, que é aplicado por neuropsicólogo, mas que é de apoio, ele serve de apoio para que o médico dê o diagnóstico. Então, eu recomendo que procure um especialista qualificado. É importante, tá, gente, checar no site do Conselho Federal de Medicina e fazer uma busca pelo profissional para saber se aquele profissional que você vai, ele é devidamente registrado como um psiquiatra ou como um neurologista para poder fazer esse diagnóstico e procurar para que seja feita essa avaliação. Eu queria perguntar sobre os sinais, não é? Mas antes de falar os sinais de uma pessoa com autismo ou TDAH, gostaria que a senhora diferenciasse, né? Que são transtornos, não são doenças, né? Não, eles são transtornos, né? A gente tem um grupo de transtornos que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Tanto o autismo como o TDAH são transtornos do neurodesenvolvimento. O que quer dizer isso? A gente nasce com ele. Então, é uma forma, a forma com que o nosso cérebro processa as informações já vem de fábrica diferente, o processamento é outro. Então, você vê a mesma coisa, mas processa de outra forma. Então, aquela coisa assim, às vezes você fica se questionando, poxa, mas fulano, eu falo as coisas, parece que ele não entende, parece que eu falo A, fulano fala B. Pode ser. Se ele tiver um desses transtornos do neurodesenvolvimento
Isso vai acontecer, porque a forma com que um processa a informação é diferente da forma com que o outro processa a informação. Não existe, eu desenvolvi isso depois que eu fiquei grande. Então, talvez esse seja um dos pulos do gato, assim, se você pensa, não, eu fiquei assim depois da pandemia. Então, não é. Tá? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles nascem com a gente. Então, é aquela coisa que, para a gente fazer um diagnóstico no adulto, a gente tem que remontar a época da infância, como que foi na escola, se der para conversar, às vezes, com o pai ou com uma mãe. Então, eu faço muito diagnóstico de adulto jovem, que está para entrar na faculdade, está entrando na faculdade, então os pais costumam estar mais presentes, né? E aí a gente consegue identificar que já tinha sintoma lá atrás. O que acontece na prática? Os diagnósticos na infância, eles muitas vezes eles são feitos em pessoas que têm um prejuízo maior. O que é o prejuízo maior? Tem nota pior, dá problema na escola, dá problema de relacionamento aonde está. Então, quando você tem um prejuízo na vida maior, os pais tendem a procurar atendimento, procurar ajuda. Agora, quando a pessoa tira nota boa, querendo ou não, ela se relaciona mais ou menos, tem um amigo, então, ao invés de ter 5, tem um. As famílias não acham isso muito estranho, porque, às vezes, não é uma criança que dá trabalho. Criança que dá trabalho, os pais costumam, tem problema, costumam procurar antes. E aí, com isso, a gente tem um atraso no diagnóstico. Outra coisa que atrasa o diagnóstico é o sexo feminino. As meninas, elas têm diagnóstico tardio. É muito comum elas chegarem na idade adulta sem diagnóstico ainda. Por quê? Quando a gente fala de autismo, a gente tem o espelhamento que a menina faz, então a menina aprende a copiar o comportamento do outro mais rápido. Então ela copia o comportamento de alguém que ela vê que funciona. Isso tudo, gente, é muito no automático, tá? Ela percebe que ela tem uma dificuldade, mas que a coleguinha não tem. Então, ela copia o comportamento, ela vai fazendo esse espelhamento. E no caso do TDAH, as meninas, na maior parte das vezes, ela tem um transtorno atencional. Porque o TDAH a gente tem 3 tipos. O hiperativo, que é aquela criança super agitada. Você tem o atencional, aquela criança que vive no mundo da lua. E você tem o misto, que junta os dois. A menina, a maior parte das vezes, ela é do tipo atencional, é mais prevalente menina. Então, ela não dá trabalho. Ela é boazinha, aquela menina quietinha, o pai e a mãe quase não percebem ela. Às vezes eu costumo perguntar assim, mas quando você era pequena, você às vezes batia a cara no vidro, às vezes tropeçava e caía, deixava entornar as coisas na mesa, são coisas muito sutis, né? Então, o diagnóstico, ele é feito muitas vezes no adulto, não é porque começou no adulto. E isso a gente está tendo uma grande questão, né? A pandemia, ela veio deixar as pessoas exaustas. E com isso, a gente está tendo mais dificuldade com a atenção. A demanda é muito maior e você tem uma dificuldade para conseguir ter atenção para tudo isso. Então, as pessoas acham que elas estão começando a ter TDAH na idade adulta. E não. A maior parte das vezes, não. Agora, doutora, quais são as implicações desse diagnóstico tardio, né? O que, por exemplo, um adulto perdeu e o que ele tem a ganhar com esse diagnóstico agora de TDAH ou de autismo? Então, vou dar um exemplo na prática. Assim, primeiro, eu queria fazer um parênteses. Assim, o TDAH e o autismo são 2 transtornos do neurodesenvolvimento, mas com manifestações clínicas bem diferentes e que, às vezes, a gente mistura eles porque eles podem coabitar. Então, não é incomum pessoas com autismo terem TDAH também, tá? Mas são características bem diferentes. E aí eu vou dar um exemplo para vocês no caso do TDAH, né? Eu tenho uma amiga, muito minha amiga, que é minha paciente, e aí eu fiz o diagnóstico do TDAH dela, e as crianças dela, um deles tem um diagnóstico também, e ela falou assim, nossa, mas que bom que ele não me puxou, porque ele é tão inteligente, e eu era tão burrinha.
Aí eu ri e falei para ela assim, você é super inteligente, você é extremamente inteligente, só que ele tem um diagnóstico e ele está sendo medicado. Olha. Você não teve o diagnóstico e está tendo o seu diagnóstico agora. Então você vê que ela ficou a vida toda com a impressão de que ela era burra, porque as notas dela na escola não eram boas, mas ela é super inteligente. Eu achei, eu vou falar um caso aqui que é do meu sobrinho, que ele foi fazer, que ele não estava tendo uma concentração, e a médica, a psiquiatra, falou exatamente assim, falou assim, a diferença, né, por exemplo, do meu sobrinho para uma criança que não tem um tipo de transtorno, é que se você colocá-lo para subir o Everest, é como se essa criança estivesse com muitos equipamentos e conseguir subir. E o seu sobrinho está subindo sem nenhum equipamento no morro. Ou seja, ele já não consegue porque falta ar. Né? Isso tem a ver com essa situação também, a falta de diagnóstico? Sim, a gente vai ter casos e casos, né? Esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles se apresentam em vários graus. Então, você vai ter um TDAH, onde você tem uma dificuldade muito maior, e você vai ter o TDAH de alto rendimento, que são crianças extremamente inteligentes e que têm uma dificuldade, muitas vezes, mais até comportamental do que de nota. Assim como o autismo, a gente vai ter autistas não verbais, autistas com prejuízos imensos, e você vai ter autistas que estão aí ocupando cargos e são bilionários. Então, vai depender muito até do que aquela pessoa escolhe, né, para fazer na vida. Doutora, para a gente ir encaminhando aqui para o fim, né, a gente poderia ficar a tarde inteira falando desse tema. Então, assim, a gente está falando de adultos, mas lembrando de criança, porque, como a senhora disse, começa lá na infância. Isso. Então, assim, uma dica final para o adulto que está assistindo a gente, que acha que está com falta de atenção, que tem TDAH, o que a senhora diria para ele? Eu diria o seguinte, que para o adulto, quando a gente fala do TDAH, quando a gente fala do autismo, muitas vezes a gente está falando de um iceberg, onde isso seria a base do iceberg, só que você passou a vida toda construindo camadas desse iceberg. Então, é muito importante que você procure um profissional qualificado, para que possa te ajudar a ter um diagnóstico correto, porque, em muitos casos, a gente precisa, primeiro, ir tratando de cima do iceberg até chegar na base. Porque esses quadros, eles vão ter transtorno de ansiedade associado, eles podem ter transtorno depressivo associado. E se a gente começa tratando o TDAH sem prestar atenção em outros transtornos, a medicação, ao invés de ajudar, pode atrapalhar. Doutora Letícia Mameri, sempre lúcida aqui, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Por compartilhar obrigada. todo o seu conhecimento com a nossa audiência. Obrigado. Obrigada.